Salve, dronezada! Espero que vocês estejam bem. Estou aqui falando diretamente da matriz de eVTOL, que é a salinha. Tem as duas principais invenções da humanidade atrás de mim, que é o ar-condicionado e o drone. Então, uma boa inspiração aí para aula, né? Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre workspaces e pacotes de ROS2, tá? Todo mundo diminuindo na câmera aqui. Beleza. Esses dois conceitos aí, workspace e pacotes, eles são bem úteis em ROS2, mas eles são aplicáveis em qualquer projeto que você for fazer de programação na prática. Então, eu diria que é um estudo bem aplicado que vai te ajudar em outros projetos, tá bom? Então, bora iniciar, beleza? Que diacho que é esse ROS2? ROS significa Robot Operating System. Então, seria o sistema que está ali regendo todas as partes do robô. O ROS, na verdade, é um negócio que a gente chama de middleware. Middle de meio, ou seja, é um software que está no meio ali dentre os outros softwares. Ele que vai fazer a comunicação entre as partes, beleza? Então pensa quando você for falar num robô, pensa que o que gerencia, o que está pegando a imagem da câmera, o que está gerindo algum algoritmo de machine learning, o que está fazendo a roda do boi girar, tudo isso está sendo gerenciado por ROS2. Agora, alguns conceitos principais de ROS2 são nós, publisher, subscribers, topic e mensagem. Aí, para explicar isso, trouxe uma analogia com o WhatsApp, tá? Pensa num grupo de WhatsApp. Esse grupo, ele geralmente tem pessoas, e uma pessoa do grupo, ele pode tanto mandar uma mensagem quanto receber ela, né? Então, você pode mandar várias mensagens no grupo, você pode receber mensagens. O nó é como se fosse uma pessoa, tá? Quando essa pessoa está enviando uma mensagem, é o que a gente chama de publisher, ou seja, ela está publicando uma mensagem no grupo. E o subscriber seria a pessoa que recebe ou que lê aquela mensagem. O grupo em si, o nome do grupo, é o que a gente chama de tópico, ou seja, é o canal por onde os nós se comunicam. Então você não tem vários grupos no WhatsApp, onde cada um está tendo uma informação distinta? Pois é, no ROS2 é a mesma coisa. A gente tem tópicos que trazem informações distintas. E aí, para mensagem, quando a gente fala de mensagem no ROS2, a gente está falando da estrutura como a informação é enviada. Ou seja, pega um exemplo clássico aí de eventos da CE. Geralmente tem uma mensagem em colchetes, que é o título, sei lá, NVIDIA na semana de engenharia. E aí tem algumas informações, por exemplo, tem o local, tem o horário, tem a descrição. Então você está vendo que essa informação ela é estruturada, ela tem alguns campos que são preenchidos. Mensagem ROS2 é tipo isso. Pensa se você quiser enviar a localização do drone. Você não vai ter que preencher o campo posição X, posição Y, posição Z, velocidade, aceleração. Então a mensagem ROS2 é a estrutura da informação, beleza? Aqui nesse GIF, o que está acontecendo é que a gente tem um nó, que seria tipo aquela pessoa, que está publicando uma informação num tópico, que é o grupo do WhatsApp. E aí a gente tem dois nós chamados subscribers que estão recebendo essa informação. Um negócio importante de notar é que o tópico ele é inteligente, tá? Então ele fica o tempo todo ali rodando, meio que o ROS2 ele fica monitorando a rede de Wi-Fi. E aí, quando uma mensagem é recebida no tópico, isso dispara uma ação nos subscribers. Ou seja, esse carinha aqui, a pessoa que está lendo a mensagem, só vai fazer alguma coisa quando ela receber a mensagem de outra pessoa. Bem na hora, né? Já está sincronizado pra gente. Show! Agora, uma visão bem alto nível de workspace é literalmente isso. É o lugar onde você trabalha. Ou seja, se você pegar o código da Vitol, você vai ver aquele 1 milhão de pasta e você não vai entender muita coisa, porque parece que é muita pasta, muito arquivo, né? Mas o Workspace ele geralmente segue uma linha bem padronizada, que é o seguinte: dentro do Workspace, que geralmente tem essa palavra aqui WS para indicar que é um Workspace, como boa prática, a gente vai ter quatro pastas. SRC significa source, ou seja, é o código-fonte. É aqui que está escrito o código mesmo, que vai exercer alguma funcionalidade. Agora, você concorda comigo que numa oficina de trabalho, às vezes você tem aquele cantinho que você usa para montar algumas peças? Pois é, o código também precisa montar os executáveis. E o lugar onde ele monta e gera esses arquivos auxiliares para o computador é chamado de pasta build. Então a gente não tem que fazer nada nela, mas quando a gente compila o nosso código, ele vai ser guardado aqui, tá bom? Na pasta install ficaria os executáveis em si. Ou seja, se fosse um workspace de trabalho mesmo, um espaço de trabalho, seria aqui que estão as ferramentas prontas sendo guardadas. E a última pasta é essa pasta log aqui, beleza? Então a log nada mais é do que um arquivo, é tipo a caixa preta do avião. Ele está armazenando informações sobre como foi o processo de build e caso tenha dado algum erro, o log vai te ajudar a debugar.
beleza? Então são essas quatro pastas. A principal para a gente vai ser essa source, onde estão os pacotes, beleza? Agora, o que que é pacote? Quando eu falo em pacote, você não pensa em algo fechado? Geralmente os pacotes eles são enviados, né? Sei lá, você compra uma chaleira, aí ela vem num pacote. Pacote, quando a gente fala de programação, é tipo isso. Ela é uma pasta autônoma, ou seja, suponha que você implemente uma funcionalidade, por exemplo, um Node ROS 2, que o que ele faz é publicar imagens. Quando você quer compartilhar esse código com outras pessoas, você deixa muito bem delimitado quais as dependências desse código, o que ele faz e o código-fonte e como buildar. Então, o pacote é isso. Seria tipo as subdivisões, tá? Então, por exemplo, pensa nessa linha da Vitol. A gente tem quatro prateleiras, né? Tem uma prateleira da elétrica, uma prateleira da mecânica, uma de componentes eletrônicos e uma de bateria. Cada uma dessas prateleiras é como se fosse um pacote. Ela tem instruções muito bem delimitadas sobre o que cada um faz. Beleza? Então, para não me estender, se você ficar em dúvida, você pode dar uma lida no que ficou aqui no Notion, tá? Mas é isso. Aí a gente já vai ver mais sobre como que é esse pacote, como que funciona. Mas bora criar o nosso primeiro workspace rudimentar, tá? O primeiro passo é criar uma pasta, que vai ser no workspace. E aí vai ser assim. Eu vou abrir o terminal aqui, beleza? E aí eu vou criar uma pasta. Só que eu quero primeiro me certificar que eu estou na pasta home. Então eu vou fazer cd espaço o acento cobrinha aí, beleza? Para criar uma pasta, o comando no Ubuntu é makedir, tá? mkdir. E aí o nome da pasta que eu vou criar vai ser evetol ws, de workspace. Agora eu vou entrar nessa pasta aqui, e daí o cd usa para se movimentar entre pastas terminal, então cd evetol ws. Agora eu estou na pasta evetol ws. E eu vou abrir o VS Code. O comando é code espaço ponto. Beleza? Pronto. Abri a pasta do meu workspace. O próximo passo agora é baixar uns pacotes pré-programados, ou seja, eu codei algumas paradas simples aí para a gente ir construindo em cima, tá? Então esses pacotes são esses aqui, ó. Eles estão lá no GitHub. Por exemplo, esse Simple Pub Sub, que é de Publisher Subscriber. Se eu pegar ele, aí o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir o meu navegador aqui e vou entrar naquele endereço que está lá. Vamos ver para onde ele leva. Ó, ele trouxe a gente aqui para esse repositório. Então, é um código que outras pessoas compartilharam lá no GitHub e a gente pode baixar ele no nosso PC. É por isso que a gente está fazendo o git clone, porque a gente está clonando o código no nosso computador. Então, lembra que eu falei que o código fonte fica na pasta source? Então, vamos dar um Ctrl crase aí, aquele acentinho para trás. Ou se você for um Neandertal, você pode vir aqui em terminal e new terminal, tá? Mas os profissionais aí usam a crase, beleza? Aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na pasta, eu vou criar uma pasta chamada source. Então, eu vou vir aqui e fazer make dir source. E agora eu vou entrar nessa pasta. Dentro da pasta source, agora eu vou fazer o git clone. Então, ele vai clonar dentro dela. Eu vou copiar aqui os quatro comandos. E cada um desses comandos de git clone vai clonar um repositório diferente. Se tiver dado certo, vai começar a surgir pastas aqui dentro da source, tá vendo? Então a gente tem o Camera Publisher, o Custom Messages, PubSub CPP e Simple PubSub. Show? Agora, o que a gente acabou de fazer foi clonar repositórios dentro do nosso workspace. Mas o que a gente quer fazer é dizer para o GitHub que a gente tem repositórios dentro do repositório. É como se fosse uma boneca russa. O nome disso é submódulo, ou seja, o workspace é um módulo, um repositório que eu posso colocar código ali, e ele tem módulos dentro deles que também são controlados, tá? Então vai ser assim, eu vou vir aqui no Evital WS e eu vou clicar em New File. O nome desse New File vai ser .gitmodules, beleza? Gitmodules. Dentro dele eu vou dizer quais submódulos existem. Então a estrutura dele vai ser assim, ó. Eu já está copiado lá no Notion, mas vai ficar assim. A gente vai passar um submódulo e aí a gente vai dizer o nome dele, que nesse caso aqui é Simple PubSub. Aí a gente vai passar o caminho onde ele está. Então, como esse aqui está na root do workspace, eu primeiro preciso entrar na pasta source e depois você vai encontrar esse submódulo na pasta Simple PubSub, tá vendo? E aí a URL que a gente está passando aqui é aquele repositório remoto que contém as informações que eu acabei de falar, beleza? Então vai estar lá no GitHub da Evetol, no repositório Simple PubSub, beleza?
Então tá aí. Agora eu vou dar Ctrl S para salvar esse arquivo. E se tiver dado certo, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer para o GitHub inicializar um repositório aqui. Então eu vou fazer assim. Vou voltar lá para o evital ws, cd espaço ponto ponto, para voltar uma pasta atrás. E com o terminal aberto no evital ws, eu vou inicializar um repositório. Então é git init. Show! Agora, você está vendo que ele inicializou um repositório vazio aqui? Para a gente configurar e ter certeza que o submodule não está funcionando, a gente vai ter que dar esse comando aqui, ó. Git submodule, porque a gente está trabalhando com submódulos, e a gente vai dizer para ele atualizar, update. E eu vou passar duas flags, init e recursive. Recursive é porque esses repositórios aqui, eles podem ter repositórios dentro deles. Então é realmente uma boneca russa aqui, repositório dentro de repositório. Beleza? Então esse aqui, esse recursive, vai garantir que a gente vai atualizar todos eles. Se tiver dado certo, aí vai aparecer um S do lado do repositório, tá vendo? Esse S significa submodule. A segunda coisa que você pode notar é que se você vier aqui na aba Source Control, você vai ver que além do evital WS, além do evital WS, ele também reconhece que essas outras quatro pastas aqui são repositórios. Então olha a diferença. Se eu vier aqui no meu código e mudar no PubSub e escrever alguma lorota lá dentro e salvar, Ctrl S, o GitHub vai perceber que esse arquivo foi mudado, tá vendo? Tá como changes aqui. Mas aí eu não vou publicar isso para o meu workspace. Eu vou publicar para o próprio pacote, justamente seguindo aquela ideia da gente isolar as funcionalidades. Pegou? Talvez fique mais claro depois. Mas por enquanto eu vou descartar a mudança que eu acabei de fazer. Então eu vou vir aqui e clicar em Discard Changes. Beleza. Descartei a mudança. Show. Então, em resumo, a gente tem o nosso workspace. Dentro da pasta Source, a gente tem quatro pacotes distintos. Beleza? O próximo passo agora seria buildar esse pacote. Então vamos lá. Ó, aqui para a parte de buildar, a gente primeiro vai ter que dar source no ROS2. Beleza? O que é esse source aqui? Quando eu dou source e faço o caminho do arquivo que eu vou sourçar, o que eu estou fazendo é passando as variáveis que estão nesse script para o meu terminal. Então, por exemplo, um comando para ver o que tem dentro desse arquivo é o nano. Então eu vou dar aqui sudo nano e vou ir lá nesse arquivo para ver o que tem dentro dele. Eu estou abrindo como se fosse no VS Code mesmo. Beleza? Então, ó, dentro desse arquivo, está passando algumas variáveis para o meu terminal. Então, ele está basicamente dizendo onde que o ROS2 está. Beleza? Feito isso, agora a gente vai buildar o workspace mesmo, para gerar os executáveis. A ferramenta de build no ROS2 é o Colcon. E aí, para você buildar, o comando é build. Como eu estou no meu workspace, o Qualcomm vai pegar e vai vasculhar todas as pastas procurando pacotes dentro dela, tá? Então, ele vai reconhecer que cada uma dessas pastas aqui tem um pacote de ROS2 e vai buildar elas. Então, vamos dar esse comando para ver? Qualcomm build. Ele iniciou a construção dos quatro pacotes. E aí, se tiver tudo certo no teu PC, ele vai completar as quatro pastas aí, tá? Então, terminando o pub/cpp, pronto. For packages finished. Olha que loucura, cara. Ele acabou de gerar aquelas três pastas distintas. Lembra que eu falei que dentro do workspace tem o source, log, install e build? Então, tá aí as quatro pastas. Ó, dentro da build gerou um monte de arquivo muito louco aí que você nunca vai abrir na tua vida, provavelmente, mas que tipo o computador usa para construir os executáveis, tá? Então é um auxiliar. Dentro da pasta install estão os executáveis em si. Então, toda vez que você fizer uma alteração lá no código-fonte, você vai ter que buildar de novo para ele gerar executáveis atualizados, beleza? Ou seja, vim aqui no código e mudei alguma coisa. Aí eu vou ter que salvar e vou ter que dar call com build de novo. Pegou a visão? Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar essa mudança. Não vou salvar. Beleza. Agora, concorda comigo que aqui na pasta Source Control, ele está achando que eu quero enviar para o GitHub todos esses arquivos do build e do install. Mas no GitHub a gente quer enviar só o código-fonte. Por quê? Porque daí a pessoa baixa só o código-fonte e faz o call com build no computador dela. Para a gente evitar que o GitHub commit, que ele envie essas informações para o repositório online, o que a gente vai fazer é criar um arquivo aqui no evital.ws, new file, e o nome dele vai ser
.gitignore. Ou seja, tudo que eu colocar dentro do gitignore, ele não vai enviar para o repositório online. Ele vai perceber que aquilo é para ficar no meu computador só. Aqui eu vou colocar as três pastas geradas pelo build, que é pasta build, por isso que tem a barra aqui, porque é uma pasta, log e install. Ctrl S para salvar e pum! Agora as três pastas ficaram cinzas. Então ele está percebendo que essas três pastas aqui não é para commitar, não é para enviar lá para o repositório online. Show? Então agora a gente está com o workspace 100% pronto no nosso computador, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é usar os pacotes simples que estão aqui. Então o que a gente vai fazer agora é usar o publisher e o subscriber simples que estão aqui no Simple PubSub. Beleza? Eu vou dar clear para limpar o terminal. E beleza. O comando para rodar um arquivo no ROS2 é roshu_run. Então eu quero rodar esse executável. Para rodar o roshu_run, ele vai funcionar assim. Primeiro eu vou ter que passar o nome do pacote e depois eu vou ter que passar o nome do executável. Show? Então, por exemplo, se eu quiser rodar o pubsub, que é esse pacote aqui, eu vou passar o nome do pacote como sendo pubsub e o nome do executável é publisher, porque eu quero rodar o nó que é o publisher, aquela pessoa que vai enviar a mensagem no grupo do WhatsApp. Beleza? Putz, olha só. Package pubsub not found. Então ele não está encontrando o pacote. Mas por que isso se o build já deu certo? Para o meu terminal saber que o pubsub está aqui na pasta install, assim como a gente deu source lá no ROS2 antes, agora eu tenho que dar source em outro setup.bash, que é o gerado aqui na pasta install, tá vendo? Setup.bash. Ele tem mais variáveis que dizem onde encontrar o executável do meu workspace. Então agora eu vou vir aqui e em vez de pegar aqui desse caminho aqui do ROS2, que é o ptir ROS Rumble, eu vou pegar do caminho install. Então vou vir aqui da source install setup.bash, ou seja, para rodar esse arquivo aqui no terminal. Agora eu vou rodar o mesmo comando que eu fiz antes. roshu_run pubsub publisher. Ó, agora ele encontrou. E ele está publicando uma mensagem lá no tópico. Então, ó, ele está publicando bora dronizada. É como se fosse um grupo de WhatsApp mesmo. Ele está enviando essa mensagem no Wi-Fi. Qualquer computador que estiver na rede Wi-Fi vai poder receber essa mensagem. Eu falei para vocês que o tópico é como se fosse o nome do grupo do WhatsApp, né? Mas como que eu sei quais grupos de WhatsApp existem aí na rede Wi-Fi? Quais tópicos estão presentes? Para isso eu vou vir aqui e vou dar source no ROS2 de novo, porque eu abri um terminal novo, né? Eu cliquei aqui em mais, abri um novo terminal, e eu tenho que dizer para o meu terminal que o ROS2 existe. Então vou dar aquele source clássico lá, que é o ptir rosrumble.bash. E agora eu quero listar quais tópicos existem. Então vou dar rosShoe topic list, ou seja, listar os tópicos existentes. O ROSOut e o Parameter Events são tópicos padrão do ROS2. Toda vez que você tem o ROS2 no PC, ele vai gerar esses dois. Agora, tem outro tópico aqui que é o dronizada, que é justamente onde aquele publisher está publicando. Então, essa mensagem aqui está sendo publicada lá no grupo de WhatsApp dronizada. Beleza. Agora, eu quero ouvir o que está sendo publicado lá no dronizada, no grupo de WhatsApp. Então, eu vou rodar o nó subscriber dessa vez. Lembrando, para eu rodar um executável, eu tenho que dar source no install ct.bash, porque o build workspace tem que dizer para ele onde estão os executáveis. Feito isso, o passo agora é rodar o subscriber. Então é roshu. O nome do pacote é o mesmo, pubsub, só que o executável agora, em vez de ser publisher, dessa vez é o subscriber. Beleza? Opa, faltou run, né, gente? Foi mal. Roshu, run. O nome do pacote é pubsub e o nome do executável é subscriber. Aí, ó. Ele está recebendo a mensagem que está sendo publicada lá no outro. Tá vendo que aqui está na contagem 117, 118? Então, aqui está recebendo aquela mensagem que foi publicada, ó. I heard, bora dronizado. Agora, eu falei para vocês que um grupo de WhatsApp ele pode ter mais de uma pessoa, né? Então, a gente também pode criar mais de um publisher nesse mesmo tópico. Eu vou fazer assim. Eu vou dar source de novo. Criei um novo terminal, vou dar source no ct.bash. E eu vou rodar outro publisher. Então vai ser o mesmo comando de antes. ROS2 run. O nome do pacote é pubsub e o nome do executável é publisher. Agora eu tenho dois publishers.
Um está lá na contagem 150 e pouco, e o outro está na contagem 4, 5, blá blá blá, né? Então, se eu for lá na aba do subscriber, no segundo terminal, eu vou ver que ele está recebendo as duas mensagens agora. Ele está recebendo tanto a do 164, 160 e pouco, quanto do 17. Então, ele está realmente captando todo mundo. E eu poderia fazer isso centenas de vezes. Agora, pensa num drone. Se eu tiver vários drones sendo controlados por um mesmo computador, aí todos eles vão estar, por exemplo, enviando as informações de posição, e eu poderia ter uma central que está recebendo as posições de todos os drones, num mesmo tópico. Bem da hora, né? Isso aqui escala muito bem. Eu posso criar quantos publishers eu quiser e quantos subscribers eu quiser. Outra maneira de visualizar o que está sendo publicado no tópico é a seguinte. Eu vou dar Ctrl C para parar esse nó aqui do subscriber, tá? Vou dar clear para limpar o terminal, ficar mais bonitinho. E eu vou fazer o seguinte. Lembra que a gente fez raw to topic list para mostrar os tópicos existentes? Tem um comando bem útil que mostra o que está sendo publicado no tópico. É o seguinte, raw to topic echo. Echo de tipo, pô, eu quero ouvir o que está acontecendo aí. E aí, o echo eu vou passar o nome do tópico. Nesse caso aqui, é o barra dronizado. Aí, ó. Aí ele vai começar a printar para mim todos os dados que estão sendo publicados naquele canal, né? Ou seja, o Rochu Topic Echo seria uma forma rápida da gente ver o que está sendo publicado num tópico, enquanto o nosso subscriber permite que a gente faça ações baseado no que foi recebido. Entendeu a diferença? Então a gente viu como que roda esses executáveis. Agora, como que foi feito esse subscriber e esse publisher? Para a gente fazer isso agora, para a gente codar o subscriber publisher, eu vou cancelar todos os nós que estão rodando aqui. Vou abrir um novo terminal, fechar aquele antigo, tá? Então, começamos do zero. E agora eu vou mudar para uma versão do GitHub que não está implementada ainda, ou seja, uma branch. No GitHub, concorda comigo que você pode ter duas versões diferentes de um arquivo? Quando você faz git branch, nada mais que você está fazendo do que mudando a versão do arquivo. O GitHub permite ter várias versões. Então, eu quero mudar a versão do código do Simple Pub Sub aqui para uma versão que não esteja tudo codado já, para a gente escrever. Para fazer isso, eu vou vir aqui na pasta source, cd source, e dentro da pasta source, eu vou vir na pasta simple pub/sub. Então, vim aqui e dá para fazer cd simple pub/sub. Opa, cd simple pub/sub. Vou só apagar o que eu tinha escrito aqui antes, tá? Beleza, cd simple pub/sub. Para eu saber em qual branch, qual ramo do código eu tô, o comando é git branch. Ou seja, eu estou na main. Mas se você olhar lá no site, você vai ver que o Simple Pub Sub, além de ter a main, ele também tem aqui, ó. Ele tem a branch implementar, que não tem o código pronto ainda. Então a gente vai mudar para essa branch. Vamos fazer assim: git, para mudar de branch, o comando é checkout, ou seja, muda de branch. E aí eu vou passar o nome da branch que eu quero mudar. O nome dela é implementar. Pum. Branch implementar setup to track remote branch implementar. Ou seja, criei a branch implementar no meu computador. Se eu der aquele comando git branch de novo, agora está mostrando que eu tenho duas branches localmente, a implementar e a main. Nesse caso, a implementar está verde, então é nela que eu estou. Aí olha só que loucura. Aqui na pasta Simple PubSub e Publisher, o código não está implementado, tá vendo? A classe está vazia. Enquanto se eu vier aqui e fizer git checkout main para voltar para a main principal, o código está implementado. Então a gente está mantendo duas versões diferentes. Isso é bem útil no dia a dia, tá? É assim que a gente controla versões com pessoas trabalhando de maneira diferente. Vou voltar lá para implementar. Beleza? Então aqui na implementar, o publisher e os subscribers não estão implementados ainda. Show? Eu deixei algumas coisas escritas aqui para, tipo, você não ter que partir do zero, mas eu vou apagar tudo porque eu quero partir do zero mesmo, tá? Então eu vou vir aqui e vou limpar tudo. Beleza? Ó, para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe com um nó. Para criar classe em Python, o nome do comando é class, né? E aí eu vou passar o nome dessa classe. Como eu estou aqui no Publisher, eu vou dizer que o nome dessa classe que é Minimal Publisher, beleza? Então é o nome dela. Deixa eu desativar o code completion aqui, senão perde a graça, né? Show. Agora, essa classe, ela vai herdar de outra classe.
que é a classe nó em ROS2. Então, tipo, é uma implementação básica das funcionalidades de nó em ROS2. Show? Por isso que eu passei entre parênteses aqui. Ela está herdando da classe Node. Para poder usar essa classe, eu tenho que importar ela. Então, vou vir aqui e vou fazer assim. From RCL Py, ou seja, ROS Client for Python, ponto, Node, import Node. Isso aqui é macaco, tá? Você não tem que decorar. Na prática, você pode pegar de outro lugar, mas tipo, sempre que você for criar um nó, você vai importar isso. Show? Além disso, eu também tenho que importar o RCLPy, né? Que eu acabei de usar. Então, eu vou fazer assim. Import RCLPy. Beleza? Agora, o que que vai vir dentro dessa classe? Lembra que quando a gente cria uma classe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar um construtor, né? Em C++, o construtor era aquele void minimal publisher. Tem que ter o mesmo nome da função, né? Ou seja, é aquela função que inicializa as variáveis da classe. Em Python, o nome do construtor é a função, por isso que é def, init. E aí ele tem esses dois underlines antes e depois, porque é uma função especial. Aqui dentro eu vou passar self. Eu não vou ficar explicando muito, mas se você tiver dúvida de sintaxe, pode olhar a gravação lá daquela aula da aula 1, beleza? E aí dentro dessa função agora, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o construtor da Node. Então eu vou passar aqui super, porque eu estou pegando da superclasse, a classe que eu estou importando, e eu vou chamar a função init do construtor. Beleza? Dentro dela, a única coisa que vai num construtor de um nó é o nome do nó. Aqui eu vou passar um aspa simples para passar uma string, e eu posso colocar qualquer nome. Então poderia ser é, sei lá, Node Publisher. É o nome do nó mesmo. Vai aparecer no ROS2, tá? Nesse caso, eu vou chamar ele de Minimal Publisher. Cuidado para não colocar alguma coisa que tenha espaço aqui, tá? Show! Feito isso, agora eu vou criar um Publisher. Então, eu vou fazer assim, self, ponto. A classe Node tem uma função chamada createPublisher, tá? Então, eu vou usar self.createPublisher. Dentro de um publisher, eu tenho que passar três coisas. Eu tenho que passar o tipo da mensagem que eu vou colocar, eu tenho que passar o tópico e eu tenho que passar o padrão de qualidade dessa mensagem. Aqui de acho que é isso. Beleza. O primeiro coisa que eu tenho que passar, que é o tipo da mensagem, eu vou colocar aqui que é string, tá? String é uma forma padronizada de publicar uma string simples no ROS2. Então aqui nos imports eu vou fazer o seguinte: from standard messages.message import string. Ou seja, eu estou importando a implementação de string no ROS2, das mensagens padrão. Por isso que é standard messages. Criei um publisher. A segunda coisa que eu vou passar é o nome do grupo do WhatsApp, ou seja, é o nome do tópico. É onde aquela informação vai ser publicada. Aqui eu vou colocar dronizado, tá bom? Que é o nome do tópico que eu quero que ele publique. Agora, a próxima coisa que tem que passar é esse QoS aqui, que significa Quality of Service. Você pode até ver a definição que ele passa aqui, que é basicamente como que você quer que essa mensagem seja publicada. Mas tem muita coisa para entrar em detalhe aqui, mas por enquanto eu vou colocar só um 10. Esse 10 significa que eu quero que o ROS2 salve as 10 últimas mensagens, tá? Depois eu explico mais o que é esse Quality of Service, mas por enquanto só confie e coloco 10 aí. Show? A gente criou um publisher, mas essa função ela retorna um publisher. Então antes dessa função eu tenho que passar o nome da variável aqui. Então o nome dessa variável vai ser uma variável da classe, por isso que é self, e eu vou chamar ela de publisher. E colocar um underline porque ela é uma variável privada, para respeitar aquela boa prática de programação. Beleza? Então criei uma variável chamada de publisher, que está usando a função da classe Node chamada createPublisher para criar esse tópico. Show? Agora, o próximo passo é criar um timer, ou seja, com qual frequência esse nó vai rodar. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova variável, que é o timer, self.timer, underline, porque é uma variável privada também. E eu vou usar a função da classe Node chamada de createTimer. Então, eu vou vir aqui e selecionar createTimer. Dois argumentos vão dentro de uma função timer. O primeiro é o período, ou seja, com qual período, qual intervalo de tempo essa função vai ser executada de novo. Nesse caso, eu quero que ela rode a cada 1 segundo. Então, vou passar aqui 1. Se eu quisesse que ela rodasse 5 Hz, por exemplo, eu teria passado 0.2. Mas é 1 Hz, então 1.0.
E a segunda coisa que eu vou passar é a função. Então eu tenho que criar uma função que toda vez que bater o tempo de 1 minuto, ela vai rodar. Então antes disso eu vou vir aqui, eu vou dar um Shift Tab para voltar a indentação para baixo e vou criar uma nova função chamada de timer callback. Ou seja, callback por quê? Porque eu chamo ele de novo toda vez que o timer expira. E aí dentro dessa função eu vou passar o self, que é a própria instância da classe. Ou seja, já que eu vou usar essa função timer callback, eu vou passar ela aqui, ó. Vou dizer que o timer vai chamar toda vez que 1 segundo expirar o self.timer callback. Beleza? Show! Se eu tivesse chamado a minha função de função que roda toda vez que timer expira, eu teria passado ela aqui simplesmente, tá? Então eu ia colocar aqui self.função que roda toda vez que o timer expira. Nós geralmente a gente coloca o callback com um callback alguma coisa, para deixar bem claro que é ela que está sendo rodada toda vez, tá? Timer callback. Beleza. O que eu quero que o publisher faça toda vez que o callback expira? Eu quero que ele publique essa mensagem string. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada de message e eu vou inicializar uma mensagem vazia. Então eu vou chamar a classe string. Então eu estou criando um objeto da classe string, que é uma mensagem. Beleza? Agora eu vou popular o campo da mensagem, que é o data. Então eu vou vir aqui fazer message.data. Por que data? Lembra lá no Notion, quando eu falei que a mensagem ela tem campos, né? Por exemplo, lá na setting, o local, o horário, a descrição. No caso da mensagem string, ela é muito simples. Ela só tem um campo, que é os dados da string. Ou seja, porra, qual que é a string que eu vou publicar? Por isso que é message.data. Dentro dessa data, eu vou passar uma string. Poderia ser, sei lá, o Pikachu é bonitinho. Mas nesse caso, eu quero que ele coloque um counter. Ou seja, quero que aquela contagem fique aumentando. Então eu vou vir aqui e vou criar na função init um counter, vou fazer assim, self.counter igual a 0, e vou passar aqui dentro dessa string esse counter. Então eu vou colocar aqui self.counter. E aí para usar uma variável eu tenho que passar um f antes da string, para dizer que ele tem uma função dentro também. Beleza? Ou seja, agora ele vai publicar o Pikachu bonitinho, 0, 1, 2, 3, 4, blá blá blá. Beleza? Agora eu tenho que chamar aquela variável do publisher para publicar essa mensagem. Então vai ser assim, self.publisher, e aí eu quero que ele publique. Então, dessa função publisher, eu vou usar a outra função que é chamada de publish. Foi mal, gente. Na real, o publisher é um objeto que é gerado pela função createPublisher, tá? Caso tenha ficado a dúvida. E aí esse objeto tem uma função dentro dele que é o publish. O que eu vou publicar nesse publisher? A mensagem. Bus? Então estou publicando a mensagem. Feito isso, a última coisa que eu quero fazer no timer callback é aumentar a contagem. Então, eu vou vir aqui e colocar self.counter e vou adicionar 1 toda vez que esse timer callback rodar. Beleza? Então, tá feita a nossa classe Minimal Publisher. Legal? Ela está totalmente feita, galera. É assim que ela funciona. Esse é o mínimo que você pode fazer de um Node ROS 2. Agora, a gente tem que criar a nossa função main, porque a gente tem que criar um objeto dessa função, dessa classe Minimal Publisher. Então, vai ser assim. Def main, beleza? E aí eu vou colocar aqui os argumentos que ela recebe são nenhum. E vai ser o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, o que é padrão em ROS 2, é inicializar o cliente de ROS 2. Então vai ser assim, rclpy.init. E aí eu vou dizer que os argumentos dele também são os args. Isso aqui vai ser útil caso a gente passe outros argumentos em coisas mais complicadas. Mas como aqui não tem nenhum argumento, a gente coloca none, beleza? Então eu estou passando que os argumentos é igual aos argumentos que a main recebeu. A segunda coisa é instanciar um nó dessa classe Minimal Publisher. Então eu vou vir aqui e vou criar um nó chamado, sei lá, meu nó, e vou dizer que ele é um novo objeto da classe Minimal Publisher. Então eu vou vir aqui Minimal Publisher e vou colocar esse entre parênteses aqui, que o que ele vai fazer é criar um objeto que está inicializando pela função init aqui do Minimal Publisher. Beleza? Ótimo. Agora eu quero que esse nó rode. Para rodar, o comando é o seguinte: rclpy.spin
E eu quero que ele rode esse nó que eu acabei de criar. Então, vou passar aqui meu nó. Show? Agora, depois que ele rodar, ou seja, quando alguma condição aqui estiver satisfeita, ou quando o usuário der Ctrl C no terminal para parar esse nó, eu quero que ele libere a memória. Então, vou vir aqui e vou colocar node, ou será meu nó, ponto destroy node, a função que libera a memória do nó. E depois eu vou parar o cliente de ROS2. Vai ser assim, slpy.shutdown. Show? Bonitinho, né? Inicializei o cliente, criei um nó novo, botei ele para rodar e depois eu destruí a memória ocupada por esse nó e fechei o cliente. Show? Agora, o último pedaço é colocar um pedacinho que, mas é um macaco, tá? Então, if name igual a main igual a rodar main. Isso aqui, toda vez que você tem um underline, underline e underline, underline, é alguma função especial. Nesse caso, ele está reconhecendo que quando eu quero que ele rode a função main, ele vai executar essa função que eu defini aqui. Beleza? Ou seja, eu sei que tem um monte de coisa que talvez você não tenha entendido, mas o macaco é o seguinte. O macaco é, toda vez que você for escrever um nó novo, você vai usar essas duas linhas aqui de cima, que é importar o cliente de ROS2 para Python e importar a classe Node. Você vai inicializar uma classe que está herdando da classe Node. Você vai criar a função init, que também inicializa a init do Node, e você vai passar o nome do nó aqui. Aí você vai colocar o que você quiser aqui. Aqui no timer callback, você vai colocar o que você quiser aqui, dependendo da funcionalidade. E esse macaco aqui da main vai ser sempre igual. O que muda é ter que mudar o nome da classe aqui para bater com o nome da classe que você acabou de criar, beleza? Então, toda vez que você for criar um nó novo, você vai inicializar ele como sendo um objeto dessa classe. Show? Então, ficaria mais ou menos tipo class, e aí ficaria tipo, é, aqui fica esse super init, você passa o nome do nó, aqui seria o nome da classe. Aí aqui é um timer callback que você inicializa uma mensagem passando o tipo da mensagem. Aí você popula os campos dela. Vamos aqui. Você vai popular os campos da mensagem. Então, por exemplo, se tivesse outro campo aqui, você colocaria message.outro campo. E aí você preencheria ele com alguma informação. E aí depois a main vai ser sempre igual. Você vai inicializar a main com o nome da classe aqui. E depois você vai rodar esse nó e destruir ele, beleza? O macaco é esse. Então a gente fez aí o nosso nó publisher. Show? Então ficou assim. Agora vamos fazer o subscriber, ou seja, a gente está publicando lá no canal Dronizada que o Pikachu é bonitinho, né? Mas a gente quer receber essa mensagem e fazer alguma coisa com ela, né? Então o que a gente vai fazer? Para você perceber o quão parecido é quando você vai escrever um Node.ROS2, eu vou vir aqui dar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e aqui no subscriber eu vou copiar tudo aquilo que a gente acabou de programar, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que está na função init, eu vou apagar tudo que está na timer callback, e eu vou fazer o seguinte, em vez da classe ser minimal publisher, agora o nome da classe é minimal subscriber, beleza? Então, eu estou criando uma classe chamada minimal subscriber que herda da função note, igual antes. Os imports ficaram o mesmo. Estou importando o cliente de Python e estou importando a classe note. Legal? Agora, o nome desse nó eu vou chamar de minimal publisher. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser minimal subscriber, meu subscriber, qualquer coisa. Desde que não tenha espaço. E aí aqui na função main, eu tenho que lembrar de, em vez de inicializar um nó da classe minimal publisher, eu vou inicializar um nó da classe minimal subscriber. Feito isso, galera, tudo está igual. A única coisa que vai mudar é o que eu vou colocar dentro da função init e da função timer callback. Mas a estrutura do código ficou a mesma. Show? Então, dentro da init agora, lembra que antes a gente criou um publisher? A gente fez assim, self.publisher igual a self.createPublisher, né, gente?
Pois é. Agora vai ser bem parecido. Só que em vez de usar a função createPublisher, a gente vai usar a função createSubscription. Legal? E aí, em vez do nome da variável ser publisher, o nome da variável agora é subscriber. Beleza? Show. Dentro da subscription, os argumentos vão ser bem parecidos com os de antes. Antes, lembra que tinha o tipo da mensagem, que era string, tinha o nome do tópico, o nome do grupo do WhatsApp, que era o Dronizada, e tinha o quality of service, né? Agora, aqui nas create subscription, além de ter esses três argumentos, também vai ter outro argumento, que é a função de callback, justamente o timer callback de antes, tá? Então eu vou passar aqui self.timerCallback. Ou seja, aqui ó. Então os argumentos ficaram string, eu vou até dar um enter para ficar mais bonitinho, e aí eu vou colocar cada argumento numa linha, para ficar bem claro. Vê? Ou seja, estou criando um subscriber que pega mensagens do tipo string, o nome do tópico é dronizada, e o nome da função que vai rodar toda vez que uma mensagem nova for recebida aqui é a timer callback, beleza? Ou seja, a qualquer frequência que eu publicar aqui no Publisher, poderia ser 1 segundo, 0,2 segundos, toda vez que ele enviar uma mensagem e uma mensagem for recebida no canal dronizada, essa função aqui no Subscriber vai rodar. Legal, né? Então ele sempre vai estar sincronizado entre Publisher e Subscriber. Feito isso, a gente vai ter que chamar esse Subscriber aí. Então eu vou chegar aqui e chamar self.subscriber. Eu estou chamando essa função para rodar aqui na init, beleza? Agora, aqui no timer callback, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai dar self, ponto, e eu quero printar o que foi recebido na mensagem. Então, como argumento aqui da timer callback, além do self, vai ter mensagem, que é aquela mensagem que ele recebeu aqui na função timer callback pelo subscriber. Eu quero que ele printe no terminal, aí o comando para fazer isso é getLogger. Isso é uma função, um objeto, e dentro dela vai ter a função info. Ou seja, é outro macaco aqui, tá? Para printar no terminal em Python, você vai chamar getLogger e vai chamar a função info. E aí aqui vem uma string, ou seja, o que vai ser printado no terminal. Nesse caso, eu quero que ele printe o seguinte. Eu ouvi no grupo dronizada o seguinte. Eu vou colocar dois pontos e eu quero que ele publique o que ele ouviu da mensagem, ou seja, vou colocar aqui string ouvida igual a message.data. Ou seja, assim como a gente populou o campo da mensagem com o Pikachu bonitinho, agora eu estou fazendo meio que engenharia reversa. Eu estou pegando essa mensagem e estou querendo saber o que foi publicado nela. E aí no print eu vou colocar, eu ouvi no grupo duronizado o seguinte, eu vou colocar o colchete curvo e eu vou colocar string ouvida. Que aí toda vez ia colocar um F para toda vez que uma mensagem diferente for recebida, ele está printando aquilo. Show? Então é isso, cara. Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar o publisher. Agora que a gente escreveu tanto o publisher quanto o subscriber, eu quero deixar bem claro que isso aqui são arquivos em Python. O que significa que a gente não precisaria de um workspace de ROS2 para poder rodar ele. Então vamos fazer o seguinte. Abre o terminal aí com o Ctrl Crase. E aí eu vou entrar na pasta source simple pub sub e vou rodar o arquivo publisher e o subscriber. Então vou fazer o seguinte: cd. Aí eu vou chegar no caminho, né, que é source simple pub sub. Dentro dessa pasta eu quero rodar o arquivo publisher.py. Então vou fazer o seguinte: python 3 rode o arquivo publisher.py. Legal? Então tá rodando aí aquele script de publisher. Eu vou criar um novo terminal e vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir na pasta source simple pub sub e vou rodar o arquivo python 3 subscriber.py. E olha só, a estrutura está funcionando.
Ele tá ouvindo que no grupo Dronizada, o Pikachu é bonitinho, 21, X2, 23 e continua o counter. Ou seja, tá funcionando legal. Mas então, por que que a gente precisa de pacote de ROS 2 se aqui no terminal eu já estou rodando direto os dois? ROS 2 é muito mais do que você poder rodar um arquivo. É uma maneira de você fazer as coisas organizadamente. Então, imagina que eu passei esse arquivo para outra pessoa, eu disse, cara, roda aí no teu PC esse arquivo. Mas e se o cara não tiver o ROS 2 instalado no computador dele? Se ele não tiver a Class Node instalada? E se tiver outra dependência, por exemplo, aqui no Camera Publisher, que tem dependência de CV Bridge, que é do OpenCV, uma biblioteca. Como que eu digo para ele quais são as dependências, como que roda, como que constrói esse pacote? Então, tá percebendo que o ROS 2, muito mais que você rodar um arquivo, é uma maneira de organizar. Aí, para a gente organizar um pacote, a gente vai ter esses três arquivos aqui, ó. Se eu olhar lá na pasta PubSub, além do PubSub, que tem lá o Publisher, Subscriber, a gente também tem esses três outros arquivos aqui, que são o package.xml, o setup.cfg e o setup.py. Então, começando pelo package.xml. Eu quero que você pense nele como sendo uma ficha técnica do pacote. Ou seja, quando você envia para outra pessoa, o package.xml está descrevendo exatamente quais dependências aquele pacote precisa para poder rodar, quais bibliotecas ele tem que ter no PC para poder rodar aquilo, e também está colocando uma descrição, por exemplo, o nome do pacote, quem foi a pessoa que construiu, a própria descrição está lá, tá? Então, bora configurar o package.xml que a gente acabou de escrever. O primeiro campo que a gente vai ter que colocar aqui é o nome do pacote. Lembra que para rodar o pacote a gente fazia ROS to run e aí colocava nome do pacote e depois nome do executável? Lembra disso? Peraí. Lembra desse comando aí? ROS to run, nome do pacote, nome do executável? Aqui que a gente está passando o nome do pacote. Então, toda vez que você não saber qual é o nome de um pacote ROS2, só abre a pasta, entra no package.xml e vê o nome do pacote. Por exemplo, o pacote que está dentro da pasta aqui, Custom Messages, está aqui, ó, Custom Messages. Geralmente a gente faz o nome do pacote e o nome da pasta coincidir. Mas o que realmente define o nome do pacote é aqui o package.xml. Fechou? Então, lá no package.xml do Simple Pub Sub, deixa eu só fechar aspas aqui. Lá no pacote package.xml do Simple PubSub, vamos colocar que o nome do pacote é PubSub. Beleza? A descrição, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Então, tipo, uma string para outras pessoas saberem. Esse pacote tem uma implementação simples de publisher e subscriber. Beleza? Aqui em e-mail eu vou colocar eventual.ita@gmail.com. Em maintainer seria a pessoa que está mantendo, que está atualizando aquele código. Nesse caso aqui eu vou colocar o Zé Ninguém, né? Porque ninguém mais vai mexer nesse código. Beleza? Então tem alguns outros campos padrão, por exemplo, version, package format, license, que não importa muito pra gente. O que importa é nessas partes aqui, ó, de build to depend, exec depend e test depend, tá? O que que é isso? Quando você está lidando com pacotes, você tem principalmente essa parte aqui de dependências, né? Então a gente tem esses três tipos. O build to depend são aquelas ferramentas que são necessárias para compilar o pacote. Por exemplo, lembra quando a gente estava na aula 1 de C++ e a gente compilava o pacote por meio do G++, aquele comando lá no terminal G++? Nesse caso, quem está compilando o arquivo é geralmente o ament.cmake ou ament.python, beleza? Então, aqui no package.xml, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui na pasta package.xml e vou colocar que a dependência de build é o ament Python. Esse é outro macaco, tá? Se o arquivo que você está escrevendo for Python, você coloca ament Python. E se for C++, você coloca ament.cmake. Se tiver os dois, você coloca os dois. Aí você coloca uma nova linha, você coloca build to depend, ament.cmake e ament Python. Então aqui é ament Python. Dependências de execução são aquelas dependências necessárias na hora de rodar o código. Como aqui é Python e não tem, tipo, tudo é rodado em tempo de interpretação, todas as dependências meio que são de execução, né? Então aqui no exec depende, a gente vai colocar o quê?
A gente precisou do RCLPy para rodar o cliente JAWS2 para Python, né? Então vou colocar aqui RCLPy. RCLPy. Além disso, a gente também precisou importar a string do pacote Standard Messages. Então aqui no package.xml, eu vou colocar aqui std messages. Beleza? Aí dependências de teste é outro macaco, que eu já deixei preenchido, não acho tão importante. E por fim, aqui na parte de export, a gente tem que colocar o tipo de build. Isso aqui está mostrando para o Python qual que foi o tipo de build que a gente gerou. Nesse caso aqui foi o ament Python. Então vou colocar aqui ament Python. Show? É isso. A gente configurou o nome do pacote, as dependências dele e a gente configurou o tipo de build. Outra flag que você pode ver é o depend, tá? Então vai ser depend, aqui vai ser o nome do pacote e depois a gente vai fechar aqui o depend, né? O depend é quando uma dependência é tanto de build quanto de execução, tá? Então, a maioria das dependências você pode colocar ela como depende que vai funcionar, tá? Ele vai reconhecer que é os dois. Show! Então, nosso package.xml está pronto. Beleza. Com o package pronto, o próximo passo agora é falar do setup.py, esse arquivo aqui. O setup.py é um documento auxiliar que vai ajudar a configurar a instalação dos scripts de Python e também definir as dependências e como buildar elas. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer aqui é que a gente vai importar do Setup Tools o Find Package de Setup, é um script em Python, setup.py, tá? E aí a gente vai configurar o package name, ou seja, o nome do pacote. E aí aqui tem que coincidir com o nome do pacote que você colocou aqui no package.xml. Nesse caso vai ser pubsub. Então pubsub aqui. Beleza? Aí tem um monte de injeção de linguiça aqui, que é o name, a versão, e blá 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 blá. Mas as partes que são importantes aqui, ó. Packages igual a find packages é o seguinte. Ele está pegando todos os pacotes que ele percebe que são dependência, por meio aqui dos imports, e está encontrando a biblioteca no teu computador. Então, tipo, isso aqui está fazendo um monte de coisa para você. Ele está encontrando os arquivos de importação para você. Beleza? E aqui, a parte importante é o entry points. O que é isso? Lembra quando a gente vai rodar o comando de ROS2 que é ROS2 run, nome do pacote e o nome do executável? Esse nome a gente define aqui no script setup.py. Ou seja, eu vou vir aqui no console scripts e eu vou fazer o seguinte. Quando eu passar o comando ROS2, peraí, quando eu passar o comando ROS2 run pubsub e eu quiser que ele rode o comando publisher, o que ele tem que fazer é o seguinte. Quando você passa o publisher, então estou vendo aqui no console scripts, colocando publisher, o que eu quero que você faça com esse publisher é entrar na pasta pubsub, ponto. Entrar no arquivo publisher, e eu quero que você passe a função main. Por isso que tem esse if name igual a main, roda a função main. Aqui no setup.py, eu vou passar a função main. Então, vou colocar dois pontos e vou colocar main aqui. Ou seja, toda vez que eu passo publisher aqui, eu quero que você entre na pasta pubsub, entre na pasta publisher, entre no arquivo publisher e rode a função main. Show? É isso que ele está fazendo. Se eu tivesse passado aqui, sei lá, publisher bonitinho, eu teria que ter passado aqui publisher bonitinho. O nome desse executável aqui é a gente que escolhe, tá? Mas geralmente a galera coloca como sendo o mesmo nome do script que está aqui, beleza? Só para não ficar gerando confusão. Só que o nosso PubSub é um pacote que tem dois executáveis, o Publisher e o Subscriber. Então, além do PubSub e Publisher main, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o segundo executável. Vai ser o seguinte, aspas, e eu vou colocar dentro dele. Subscriber igual ao quê? Dentro da pasta PubSub, dentro do arquivo subscriber, eu quero que você rode a função main. Pegou? Então a gente acabou de gerar os executáveis do nosso pacote. Show! Feito isso, apaga esse comentário aí, salva. E aí o último passo agora é configurar o setup.cfg. No setup.cfg está basicamente dizendo em qual lugar da pasta install que esses executáveis vão ser baixados. Então nesse caso ele passa o base aqui,
o base nada mais é do que o nome do pacote, e está dizendo para ele salvar o executável na pasta lib pubsub. Então vamos buildar para ver onde ele gera esses executáveis? É o seguinte, vamos voltar lá para o nosso eventual WS, então vou vir aqui e vou dar cd ponto ponto, traço ponto ponto, barra ponto ponto, para ele voltar 3 passos para trás. Voltou aqui no eventual WS. Agora vamos buildar. Então, qual que é o comando mesmo? Colcon build. Aí, ó. Buildou os 4 pacotes. Show? Então, se a gente for lá na pasta install, entrar em pubsub, que é o pacote que a gente acabou de buildar, entrar na pasta lib e ver aqui Python 3.10, tem outra pasta aqui, pubsub, que tem o publisher.py, igual a gente programou, e o subscriber.py. Ou seja, além de ter um monte de pacote aqui que mostra onde que estão as dependências, ele também tem o próprio script. Ou seja, se você, gatão, chegar aqui no Simple Pub Sub e mudar alguma coisa e salvar, não vai rodar diferente no ROS to Run. Você tem que buildar de novo para aquele arquivo que está lá na pasta install ser atualizado. Legal? Olha, dentro aqui da pasta lib pubsub, ele também tem tipo um arquivo padrão que mostra que ele tem que rodar esses arquivos que estão aqui na Python 3.10. Beleza? Pegou a ideia? Então o setup.cfg está configurando onde os scripts vão ser baixados e o setup.py está configurando as dependências e os executáveis. Fechou? Enquanto o package.xml diz quais são as dependências do ROS2 e também diz o nome do pacote. É o seguinte, aqui no Publisher Subscriber, a gente estava usando até então uma mensagem do tipo string, né? Que talvez você tenha ficado meio em dúvida, por que que a gente estava usando um message.data, essas coisas aí. Então, a minha ideia é a seguinte, em vez de publicar que o Pikachu é bonitinho, eu quero publicar que outro dronezeiro, que outra pessoa da dronizada é bonitinho, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o terminal aqui, que a gente não está mais precisando dele, beleza? Vou fechar todos esses arquivos, vou vir aqui e clicar em Close All. E vou fazer o seguinte, clica aqui no Collapse Folders para fechar tudo. Agora, olha só, aqui no Source, a gente tem essa pasta, esse pacote chamado Custom Messages. E dentro dele tem a pasta Messages. O que isso faz é criar um monte de mensagem customizada que a gente da Evitor já usou em outros projetos. Então, para a gente criar uma mensagem nova e você entender o que de acha essa mensagem, a gente vai vir aqui no Message e eu vou criar uma nova mensagem. Então aqui em Message eu vou clicar nele, clicar em New File e vou dizer que o nome dessa mensagem é dronezeiro, beleza? Então vou vir aqui e colocar dronezeiro.msg para criar essa mensagem nova. Show? Dentro da mensagem eu vou popular com 3 coisas. O que que define um dronezeiro? O que define dele é o nome, a diretoria dele e a idade, né? E aí isso aqui vão ter tipos. O nome, o tipo dele vai ser string. A diretoria, o tipo dele é string também. E a idade é um int. Nesse caso eu vou colocar como, por exemplo, float 32, porque vai que o cara tenha 23,5 anos, né? Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Show? Então, você pode ver até que outros arquivos aqui tem alguns campos que a gente já usou, mas uma mensagem nada mais é do que ter alguns campos que a gente vai preencher. Então eu criei campos nome, diretoria, idade. Ctrl S para salvar. Show. Beleza. Agora, vamos adaptar o nosso Simple Pub Sub. Então, abre lá o Publisher de novo. E, em vez de publicar uma mensagem do tipo string, agora eu quero publicar uma mensagem do tipo dronezeiro. Então, vamos tirar essa linha aqui. E, em vez de importar do Standard Messages, a gente vai importar da biblioteca Custom Messages, tá vendo? From Custom Messages, ponto, message, porque a gente está pegando da pasta message. Vamos importar o dronezeiro. Eu vou apagar essa linha aqui. Show, né? Agora vamos usar o dronezeiro. Vai ser como? Aqui no Create Publisher, em vez da gente criar um publisher do tipo string, vamos criar um publisher do tipo dronezeiro. Legal? E aí aqui no message, em vez de usar message igual a string, a gente vai usar message igual a instanciar uma mensagem do tipo dronezeiro. Legal? Beleza. Agora,
A mensagem string tem o campo data. Só que a mensagem drone0 não tem o campo data. Ele tem os campos que a gente criou lá, que é o nome, diretoria e idade. Legal? Então, eu vou vir aqui e vou colocar que a message.nome é igual a string Vini, porque eu que sou o drone0 dessa vez. Message.diretoria igual a navegação e message.idade igual a 22. Legal? Então, aqui eu vou excluir esse mesh.data, porque não tem mais o campo data. Se eu quisesse que tivesse, eu teria que ter colocado aqui um string data. Mas nesse caso, não faz sentido, né? Que a gente não precisa. Beleza? Volto lá para o publisher. E aí eu vou fazer o seguinte, vou usar o publisher para publicar essa mensagem. E agora está tudo certo. Legal? Beleza. Agora a gente tem que adaptar o subscriber. Vamos fazer como? Aqui no subscriber, vamos fazer de novo. Importar do custom messages o dronezeiro. Apagar o string, que a gente não precisa mais. Em vez de string aqui, a gente quer que o tipo dele seja dronezeiro agora, né? E aí o tópico é dronizado, o callback é o mesmo, beleza. Só que em vez do timer callback a gente usar o message.data, agora a gente vai ter que usar o quê? Vou colocar aqui. Nome do dronezeiro é igual a message.nome. A diretoria do dronezeiro é igual a message.diretoria. E a idade do dronezeiro é igual a message.idade. Só para não ficar com essa parte chata aqui do nome do dronezeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse do dronezeiro aqui, dar um Ctrl F2 e vou apagar essa parte dos três, tá? Só para ficar mais curto, mas eu coloquei o do dronezeiro para você entender que era realmente lá daquele objeto da mensagem dronezeiro. Então, nome, diretoria e idade. Agora no terminal eu quero publicar o seguinte. Eu vou criar uma nova variável chamada string para publicar. Vou colocar string publicar e vou dizer que ela é o quê? F, para a gente poder editar o que está dentro da string, e dizer o seguinte: eu ouvi na dronizada que o, e eu vou colocar aqui nome da diretoria é bonitinho, beleza? E aí eu vou botar ele para printar aqui no logger. Em vez de ele printar essa string aí, eu vou passar essa string do string publicar, que é string publicar, beleza? Então, fechou. A gente alterou a nossa mensagem, o tipo dela, com um tipo de mensagem customizado. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Abrir o terminal e buildar de novo. Então vai ser call com build. Agora ele deve ter terminado os 4 pacotes. E vamos rodar o publisher com um novo tipo de campo. Então vai ser o quê? Source install ct.bash. Para ele saber onde estão os executáveis. Lembra que tem que ser sempre espaço toda vez que você cria um terminal novo. E aí vamos rodar. Rosh2 run. O nome do pacote é pubsub e o nome do executável, que a gente configurou lá no setup.py, é publisher. Então vem aqui e coloca publisher. Aí, ó. Galera, um aviso que até eu caí aqui. Às vezes, quando você builda uma mensagem customizada de novo, ele vê que já existe na pasta install o custom messages e ele não reconhece que tem uma mensagem nova. Então, o que a gente vai fazer é vir aqui na pasta build e install e apagar a pasta custom messages antiga. Vou vir aqui e delete e no build a mesma coisa. Delete no custom messages. Agora eu vou rodar de novo call com build. Aí ele vai buildar aquela custom messages do zero, ó, tá vendo? Tá até demorando mais. Show. Vamos dar source de novo aqui install ct.bash e vamos rodar o pacote pubsub executável publisher. Ah, pois é, outro erro. A idade nesse caso, aqui no publisher, quando eu estou passando 22, o Python está achando que isso aqui é um int. Quando eu coloquei, na verdade, que o dronezeiro, a idade é um float.
Então, um erro chato aí, mas vou ter que colocar um 22.0. Foi mal pelos dois erros aí, galera. Dá clear de novo, mesma coisa. Coloco um build para atualizar esse arquivo aqui, o publisher que eu mudei. Source install.bash. E daí vamos rodar o rust run pub/sub publisher. Foi, esperançosamente agora deu certo. Então vamos abrir um novo terminal. Vamos dar o source de novo. E colocar rust run pub/sub subscriber. Ó, ele ouviu na dronizada que o Vini da diretoria navegação é bonitinho. Então a gente oficialmente alterou o tipo de mensagem para o tipo de mensagem customizado. Aqui o céu é o limite, tá, galera? Então eu sei que dei exemplos bobos até agora, mas embora a estrutura seja simples, é, a complexidade pode crescer o quanto você quiser. Então aqui em vez de dronizeiro, poderia ser alguma mensagem, por exemplo, position aqui, que tenha a posição do drone em diferentes sistemas de coordenada, com velocidades, e aí a gente vai lidar com isso nos nós da forma que a gente quiser, show? Então aqui está tudo a seu dispor. Legal? Show. Então a gente fechou a aula 2. Aqui, além desses dois labs que eu coloquei para vocês praticarem, eu também vou colocar um pedacinho, um trecho de aula extra para falar sobre Quality of Service, sobre parâmetros e também usando o ROSDEP para gerenciar as dependências, tá? Então vai ser uma extensão aí para poder dar um conteúdozinho a mais. Valeu, até a próxima!